acham legítimo nós não nos pronunciarmos por egoísmo, que é tipo, não, eu estou de férias, não me posso pronunciar agora. Percebes? Algarve, agosto, polémica. Por acaso isso é super delicado, pá. Vocês não fazem essa gestão, vou-me pronunciar, Faço. estou com disponibilidade mental? Sim. Ou estou super insegura, frágil, não me posso pronunciar hoje? Não, Pronto, não é só isso, é que depois vais estar, se tu te pronunciares, depois vais querer acompanhar um bocado o impacto daquilo e vais ser engolido por aquele vórtice de fiz um post, estou a receber ódio, estou a receber amor, já estás com o dia todo condicionado. Porque aquele mês. A pessoa tem que racionar a sua militância, está a ver? Mas não pode estar sempre bandeira no ar. É como o gym, não é? Exatamente. Vou 2 vezes ao gym. Exatamente. A última vez não tinha ido nenhuma, tenho militado mais do que... Mas é verdade, eu acho que até para fazermos a coisa melhor, não dá para estar sempre on. Portanto, será um egoísmo saudável, parece-me, e ao mesmo tempo, um egoísmo que também tem repercussões depois no meu trabalho, que é, se eu agora me resguardar um bocadinho desta vez, porque não dá para acompanhar quantas coisas é que acontecem por semana que nós teríamos coisas a dizer. É verdade. Pá, nem respirava, nem vivia. Sim, e depois o tempo de reflexão acaba por ser recompensador, porque tu já pensaste um bocado melhor sobre as coisas. Assim agora a pessoa indigna-se e mandas para o E os mundo. políticos, então? Ou seja, a profissão dos políticos é reagir. Como é que vocês veem a cabeça deles? Mas há ali malta que lhe escreve os discursinhos também. Não, mas depois têm que ter um encaixe, não é? Sim. Vão pronunciar contra isto. Aí vai a merda outra vez. Sim. Eles realmente têm que ter esse encaixe. Vocês teriam encaixe para ser políticos? Mas é diferente, pá, porque os políticos, apesar de tudo, estão mais distanciados deste feedback. Ou seja, se a Ana Markel diz uma opinião nas suas redes, as pessoas que estão a reagir sentem-se próximas de alguma forma, mesmo as que me odeiam, sentem-se até demasiado próximas. O político reage, sabe que aquilo pode ter algum impacto, mas não é não é o nome dele, não filmou aquilo em casa dele, não, E achas que é jogador da bola? Tipo, jogador da bola a ser insultado no estádio, não é? é um bocado isso. Isso é um bom... E depois também com aulas Uma boa comparação. com aulas de comunicação, ou seja, um político estudou a forma como deve reagir, não é? Eu acho que há É uma uma coisa- agenda. Sim. Tem uma agenda, é isso. Tem. É mais, eu acho que é mais estruturado. Eu, pelo menos falando aqui por mim, a Ana tem muito mais anos de comunicação pública, não é? Programas de televisão, várias e coisas. Eu fui aprendendo, eu não sou da área da comunicação, sou psicóloga, não é? Portanto, terei desenvolvido técnicas de comunicação, mas mais voltadas para a clínica. E este polir do discurso e de perceber melhor como é que vai chegar melhor a mensagem e tudo mais, foi uma coisa que eu fui aprendendo devagarinho e às minhas custas em todos os sentidos, porque todas as vezes que comuniquei de uma forma que não foi a melhor, e eu hoje olhando penso, se calhar tinha dito isto de outra maneira, tinha feito melhor o efeito, tinha tido mais efeito, o resultado que eu queria que era alguém ouvir e pensar sobre isto, não, a pessoa assim que me ouviu mandar vir no início basou. Pois. Mas isso é engraçado. Eu, por exemplo, olho para vocês as duas, já agora, Ana Marta e Tânia Graça, que arrancamos, e vejo-vos muito consistentes, muito assertivas, sempre com opiniões muito inteligentes. Isto é a minha opinião de fora. Vocês, da vossa imagem de vocês mesmas, veem que mensalmente metem uma arbolada? Por exemplo, sentem-se também confiantes como eu vos vejo? Ou vocês, por exemplo, hoje aqui enganei-me, isto aqui não devia ter sido assim? Eu acho que cada vez menos Ou estão a ganhar confiança? Eu acho que sim. Sim, estamos à confiança na questão ainda, e eu acho que se calhar tua também, se nós tocamos num ponto assim mais sensível e se de repente temos, por exemplo, o rescaldo que eu fiz das eleições, que foi só um desabafo e de repente aquilo teve muito impacto e muito alcance e muito ódio também, muito mais amor, na verdade. Teve ódio aquele post que tu fizeste, que eu gostei muito. Aquele chamou pessoas que não habitavam no Instagram. Mas foi positivo, eu achei, foi uma reflexão profunda, assertiva, mas acabaste com uma esperança. Assim, tentei que fosse assim relativamente conciliadora mas marcando uma posição, obviamente. Mas chamou Esse é um que é o pouco. problema. Claro. O problema é ter pessoas. Não gostam, não querem, eles não Mas eu querem. também não vou descomprometer, não estou aqui para dizer, está tudo bem, amigos, eu gosto muito de vocês todos. Não é bem isso, não é? Foi-se um bocado uma chamada à consciência. A partir do momento em que aquilo tem ódio, não é? E em que eu sinto, portanto, que aquelas pessoas furaram a minha bolha e que estão ali a ver, sei lá, os meus desabafos sobre outras coisas, sobre parentalidade, por exemplo, que é uma coisa que já não... Também é política, na verdade. Mas a partir do momento em que essas pessoas reagem, o que eu sinto não é que meti o pé na argola. Até pode ser o oposto, até posso ter dito a coisa certa, não é? Se tocou ali no nervo daquelas pessoas.
Porém, dá-me vontade de me fechar em casa e tomar banho, assim. Esfregar muito bem. É isso que eu estou a E perguntar. nesse sentido, aquilo já está a mexer com a minha, Claro. com a minha identidade, não é com a minha identidade, com a minha vida pessoal de alguma forma. Pronto, já me está ali a fazer uma certa comichão. Depois ultrapasso e esqueço, não é? Mas Sim. há ali um momento em que eu penso, tipo, preferia que ninguém soubesse quem eu sou. Sejas também. Sim, sim, sim. Mas é uma espécie que é uma conta que nós fazemos. Sempre que nós vimos um bocadinho cá para fora e tipo, vou ter personalidade e vou, dizer, vou marcar a minha posição. Se 70% ou 80% das pessoas não estão connosco, nós vamos nos abaixo, não é? Que eu vim cá para fora, 90% não gostou. Vou para o banho. Epá, Até te vou dizer, às vezes basta que no meio de 300 comentários bons haja um mau, muito mau, isso. que eu já vi, é ali que eu fico. É ali. é um bocado, Vou trabalhando isso, não é? Vou trabalhando isso, vou ganhando confiança, vou percebendo também que muitas vezes. Pá, é engraçado, porque quando as pessoas falam indignadas, elas estão mesmo a falar de si, muitas vezes não é sequer sobre a tua ideia. Não, não é. Porque nós estamos a falar aqui de questões políticas, mas até se eu falar, por exemplo, de traição. Ainda há pouco tempo isto aconteceu. Eu, quando falo de traição, enquanto não é, profissional de saúde mental e aqui mais ligada para os relacionamentos, mais voltada para os relacionamentos, eu falo no sentido de compreender o comportamento. Porque é que as pessoas fazem isto? Porque, o que é que nos leva para aqui? Se há uma porcentagem tão alta, tarará. Houve uma senhora que me enviou, uma rapariga, que me enviou uma mensagem muito indignada a perguntar porque é que eu apoiava a traição. Claramente, esta pessoa está a falar de si, das suas dores, das suas crenças, porque eu nunca disse, bora malta, é comer toda a dentro, cornos. Exatamente. Não, eu estou ok, alguém me escreve a dizer traí e pá, não sei o que é que é de fazer com isto. Eu vou, e isto no Instagram, que é tipo uma coisa muito né, circunscrita, eu não estou a fazer um acompanhamento, mas faço algumas questões para nos levar a pensar o que é que nos leva para essa ação. Isto não é dizer que está certo. Ou seja, isto tudo para dizer que estas respostas, muitas vezes irritadas e tudo mais, têm a ver com as suas próprias ideologias, mas também com as suas dores. Esta mulher, pá, eu ponho aqui o meu mindinho para a faca, como esta mulher foi traída. As pessoas Sabe? relacionam-se sempre, são muito egocêntricas, relacionam-se sempre com os é sobre mim, aventais isso é para mim, consigo. Desculpem lá, esqueci-me de apresentar-vos Laura Aires. Olá, Laura, como é que é? É a nossa sidekick 2. Laura, estás bem? Estou ótima. Esta semana, tiveste uma semana interessante? Esta semana boa ou não? Foi uma semana complexa. Tá neutra para já. Está neutra? Está neutra. Mas hoje pareces melhor. Estou Ontem mais bem parecias mais disposta. irritada e hoje estás para cima. Estou mais bem para cima. Tô Todas estas informações, está a ser complexo. E ela diz, não, foi neutra. Não, neutra é que ela não se quer comprometer. Claramente. Ela não quer entrar nas houve ali complexidades. um silêncio até um pouco inquietante. Nós não tínhamos combinado isto, foi isto. Laura, a seguir eu não queria nada que perdesses o concerto que vais ver, que ela vai ver, que eu acho mal isto que ela vai fazer. Vai ver um concerto de covers de Beatles. O quê? Que vocês respeitam. Mas é que eu não respeito bandas de covers. Eu por acaso tenho alguma dificuldade, Não, Estão a fingir que são uma banda. mas também não há maneira de ver os eles não estão a fazer cosplay. Exato. Pois, mas isto já não É tens tipo como ver a tributo. banda. Mas não é? cantar poemas de outros não é cosplay? Epá, depende um bocado da forma. Os Linkin Park A Ana é mais indicada para comentar. tem temática, há uma parece. banda de covers portuguesa, que são os, não me lembro. Eu já os vi. Não me lembro, Não me lembro do nome. Não foi em geral, de bandas de covers. Covers dos Linkin Gosto Park. de mortos. É o Isolem Covers do Linkin Park. Sim, mas eles são mundialmente conhecidos. São, Sim. ai pá, agora não me lembro do nome. São super famosos. Mas não se estão São a os- escrever no mundo. É como aquele sósia do Elvis. Pois, epá, sim. Não é? Pois, estou-te a perceber. Será Qual que é a seja- inscrição deles no mundo? É verdade. A melhor banda de covers de Linkin Park. Para eles, se calhar, Tá chega, não é? Pois. Quem são eles? Qual é o nome do cantor? Não sabemos. seriam. O que é que eles pensam? Ninguém sabe. Se calhar são a pior banda de originais. Mas imagina, há malta que gosta de ser, na peça de teatro da vida, há pessoas que gostam de ser o sol, ou o arbusto, Assim? ou, sabe, não ter um... Eu tenho uma amiga que o sonho dela era ser árvore. Aí Não está. peça de teatro. Estás a ver? Aí está. Sério? Sim, no mar. Se na peça de teatro da vida a pessoa não quer... Olha, aquilo que era há bocado estava a dizer, quem me dera, às vezes que não ninguém fizesse puta ideia quem é que eu sou. Como é que vocês, as duas veem-se numa série? Numa série vê-se como a protagonista, vê-se como... Isso é uma pergunta muito... Mas é uma série, tipo, na série da minha vida. Não. Nesta imagem, ela agora deu uma imagem gira. A Certo. Aria quer ser árvore, portanto esta Ok. Aria não tem necessidade de ser o sol. Vocês veem-se como? Eu estou ali entre a árvore e. Eu sou um anti-herói. Ou o herói relutante. Não queres ser o principal. Eu sou chamada à ação
Mas eu não quero. Sem querer. Sim, eu estava melhor em casa, mas sou chamada a ação. E tu? Eu acho Tu és protagonista. eu queria mais destaque. Tu já estavas com cara de quem daquele protagonista. Porque eu já disse isto algumas vezes. Tu és solar. Obrigada, não ia dizer isso, mas eu gosto de ir para cima de palco, eu gosto do microfone, eu gosto de... Pessoal, ouçam só isto que agora vou dizer, que se calhar pode ser útil para vocês. Mas quer que as pessoas me ouçam, ou seja, isto tem um lado de altruísmo no sentido de eu quero ser útil, mas tem um lado de agora batam lá umas palmas no fim. Deves saber bem a sensação, não é? Claro. Comediante então é tipo, mesmo que eu não diga nada de útil, aplaudam, porque tem Riam-se graça. um bocadinho, pelo amor de Deus. Mas eu não sei, por exemplo, as pessoas acham sempre que os protagonistas querem atenção, mas eu não sei se quer, por exemplo. Ok. Isso é líquido que a pessoa que faz uma coisa pública gosta de ser o centro das atenções. Eu acho que é mais uma consequência. Pois, sim. Eu gosto de ser reconhecido pelo meu trabalho. Exato. Mas idealmente, se eu não tivesse cara, agora estava a falar com a Ana antes disso, se fosse escritor, para mim, desde que ganhasse o mesmo, Sim, exato. por é que a diferença é muito grande. Ok. E não apetece. Isso é o meu sonho, assim. Eu, por mim, Imagina, ser escritora, toda a gente sabia quem eu era, mas eu não tinha que ir a sítios, nem nada. a lenda. Pagavam, vendia bué, a lenda, sim. Eu estava assim em conheço a casa. lenda. Que é isso? Isso é mais humilde. É verdade, não serei tão humilde. Não, porque eu gosto da parte de dar a cara também. Eu dou a cara, sou assim a dizer. Eu gosto da parte de dar a cara, mas, e nessa parte vejo-me como consequência. Ou seja, eu não procurei ficar conhecida. Tu gostas de Fui falar a pessoas, mas sabe, ou seja, a visibilidade que tenho hoje não foi eu quero imenso que a gente me conheça. Não, eu comecei. Foi exatamente isto que eu estava a dizer. Os primeiros vídeos que eu gravei foi eu tinha aqui umas cenas para dizer que se calhar podem interessar a alguém. E sentei-me e gravei. E elas foram interessando. Que engraçado. Nós podemos ter aqui, eu não sei se as pessoas têm noção, vou avançar com esta imagem, que é, podemos ter aqui a Bárbara Tinoco e a Carolina Deslandes. Porque tu eras fã da Ana Marco. É quem tudo começa. É fã / stalker. Interessante isto. Há sempre... Não, Stalker não Stalker é não quando sabia quem era a elegante. Tânia. Quando um fã é muito elegante. Tu o que é que disseste? Não, eu não sabia que a Tânia nunca me teve à porta da minha casa à minha Não, não, espera, não, nem nada não. que se parecesse. Eu Nem sabia nunca que ela imaginei existia. que um dia a conheceria, percebes? Nem sequer é nesse. Mas nunca a encontraste na rua espontaneamente? Creio que Caiu um não. saco de compras. Ana, para cá. Nada? Nada disso, nada disso. Não, Era mas sim, só- é engraçado porque a Tânia, pronto, era fã do Esquadrão do Amor, enquanto estudante, e agora, pegando neste movimento de eu ser um bocadinho mais... sou uma introvertida, a verdade é essa, por isso é que eu rejeito um bocado mais esta exposição, mas também gosto ao mesmo tempo, não é? Mas Deles. a Tânia também me ensinou muito sobre aceitar esta exposição e dar um bocado de valor às coisas que eu tenho para dizer, porque ela inspirou-me muito ao nível da minha... Ela e a nossa agente também, há que dizer. Exatamente. É a vossa gente. Annie. É a Annie. Anyway. Annie, a página dela é Anyway. Exato. Anyway, ok. E ela tem uma Uma agência que é Creators. Ou seja, tu apaziguaste em relação a esta exposição das tuas posições no Não teres a no vergonha. Instagram. Não tens vergonha, não é? Para que é que as perfeitamente. pessoas querem saber? E para que é que as pessoas querem? A minha pergunta era sempre esta. Só agora é que estou a começar um bocado mais a... Epá, se me chamam para as coisas é porque já sabem o que é que vão... E os vídeos. Bem, eu estou super feliz, porque eu sinto que isto, lá está, que eu batalhei para esta. É verdade. Porque imagina, nós já fazíamos voz de cama e tudo mais, e esta mulher tem uma cabeça que o pessoal precisa de ouvir, sabes? E ela não punha nada, e pá, e estava super no direito dela de não querer entrar na cena das redes. Só tipo, oh Ana, mas era tão fixe, experimenta só, porque aquilo que eu bloqueava não era tanto, eu não tenho nada para dizer, é o... Para quê? Para quê? Sim, como é que faço? O que é que interessa a minha opinião sobre as coisas? É isso, Esse meu pensamento era um bocado este, sim. Exato, porque encontrares a tua voz à frente de uma câmara não é mesmo que encontrares a tua voz a conversar com pessoas, não é? Eu acho que agora liga uma câmara, sabes? Assim, isso não é a mesma coisa que fazer televisão também, Também. que é um ofício, não Sim, é? quando eu Uma digo coisa ligar que é- pagam. Fazer rádio também é uma coisa para que estão a pagar, é um emprego. Exato. E o Instagram sou eu assim, só... E ela agora faz e tipo, Ela pode o sabe pessoal isto, estar a mas amar. pronto, sim. Óbvio que eu estava a dizer, pá, finalmente. O mundo estava a precisar e não sabia. E quando é que vocês estavam no dia em que decidiram fazer um Voz dos de melhores Cama. podcasts portugueses, que é o Voz de Cama? Onde é que estavam? Então, isto passou-se assim. Eu estava dentro de um armário, em casa dos meus sogros, a fazer emoção. Primeiro foi, isto ainda tipo ali a sairmos de Covid. Convidaram-me uma vez para ir fazer tipo uma rubricazita nas manhãs a falar do sexo no verão, uma coisa assim. Exatamente, sim. Pá, e eu fui lá e nunca tinha ido à rádio,
e pá, amei. E viralizaste. Não viralizei. Ainda não nada. viralizaste? Não, fiz aquilo que fiz em todas as coisas em que, a que fui e quis voltar, que foi, mandei um mail, pessoal, então é assim, eu gostei muito de fazer isto, e eu gostava muito de fazer outra vez. Imaginem assim, semanalmente, imaginem esta ideia. E mandei. Só que depois olha, tu falaste comigo a primeira vez para dares o meu número a uma amiga tua que queria entrevistar-me, e nós começámos em conversas, Isso foi. e depois aí é que fizemos a Porque proposta às enquanto três. a Tânia já tinha mandado o seu mail e etc, que eu acho que nem sei se tinha chegado a alguém ou se... Nem sei muito bem. Eu não sei. Depois da entrevista que ela deu sobre os amores de verão, em que eu estava a fazer rádio à distância enfiada no armário, é verdade, eu disse assim, na altura, ao Tiago e ao Hugo, com quem fazíamos as meias letras, disse tipo, nós temos que agarrar a Tânia antes que alguém a agarre, porque É ele, ela é incrível. Claro. E depois foi este encontro de interesses assim, começámos tipo, bora fazer rubrica, e depois disse, olha, bora também fazer uma coisa mais extensa. Imagina a minha estreia, não é? Quando falei com ela as primeiras vezes, tipo, mas disfarcei. Mas foi tipo, foste no profissional. Claro. Tipo, porque eu vi imenso, o Esquadrão do Amor influenciou bastante aquela fase da minha vida e acho que até o meu interesse por esta temática das relações e da sexualidade. Isso é muito engraçado falarmos disso. Portanto, tu marcou-te muito no Esquadrão do Amor. Mas deste género de programas, na minha cabeça, vou dizer as pessoas que estão, Júlio Machado Vaz, Claro, não é? Sim. mas era mais um homem de perna cruzada, falando de uma forma grave, manipulando sempre muito bem. Ele é manipulador, estou a dizer, até pode ser no mau sentido, mas no bom sentido de... É sedutor. Isso tal e tal, a pessoa Tinha está uma sempre envolvida. cabeça que, pá, sim. E homem muito inteligente, e depois passámos para uma... E depois havia uma figura de sexóloga, que era a Marta Crawford, Exatamente. que era meio... Parecia um jogo da maleta vermelha, não é? Que aparecia às vezes... Eu não me lembro. Tipo, e agora vem a maleta vermelha. horror. Era assim picante. Também não vamos reduzir Marta Crawford. Eu não me lembro dos programas dela, porque eu era mais noja. Eu acho que a Marta Crawford apanhou um bocado aquela onda meio... Como é que se chamava aquele programa que tinha... Ai, da SIC. Ela fez um que era o Sem Tabus. Mas antes dela... aquele programa de sexo com aquela rapariga loira... A minha cabeça... A Elsa Raposo é que o Elsa Raposo. êxtase, Êxtase. que era no carro. Eu não me lembro disso. No carro. Era no carro, era num carro. E ela lançava tópicos. Ah, mas ainda havia outro antes que era o foto de qualquer coisa. Mas isso parece meio... Mas ela falava aqui da sua própria experiência, porque ela não... Reportagens e coisas, já não sei. Era assim... Sim, mas a sexualidade na televisão aparece como um momento de maleta vermelha, tipo de brincadeira picante, e não aparece com uma profundidade. Exatamente, não é? a questão Depois é o Esquadrão essa. do Amor começa a aparecer, que o Júlio Machado Vaz já tinha, e vocês agora continuarem muito bem. São programas deep, não é? Em que nós rimos, mas estamos a mexer em muitas coisas profundas. Não era aquela coisa tipo... Nos anos 90 era muito assim. E vinha uma coisa de vibradores. Na cama com, estás a ver, tipo... Que atrevidotas estas senhoras. Vou dar aqui vibradores e isso. Pá, e nós... Eu, no Esquadrão do Amor, o que eu quis foi tornar aquilo uma conversa de café... Pá, entre homens e mulheres, que também era uma coisa importante, Sim, não é? sim. Não ser assim, tipo, uma senhora muito jeitosa e muito sensual a falar de sexo. Não, tipo, estávamos a falar aquilo como quatro amigos a conversar, e depois, no Voz de Cama, se calhar um bocadinho mais deep, na medida em que a Tânia traz conhecimento realmente científico. Aí é que foi. Porque é a entrada de uma pessoa que estudou. Exato. Marta Crawford também estudou, mas sim. Nós não aqui, como é que... Então, eu estudei primeiro Psicologia, o meu mestrado já foi voltado para terapia familiar e de casal, porque eram assim as áreas que me interessavam muito, e passado aí 1 ano e meio, 2, fiz um outro mestrado em Sexologia, Orientação e Terapia Sexual. Vamos embora. E aí há o certificado. Porque agora é assim, temos um certificado, vamos estar a falar disto. é um bocado por aí. Não é? Mas isso de facto É verdade. leva, não é? Claro. Sim, Não é opiniões de perna cruzada e agora dar a palpites. Não. sim. Há estudo, há conhecimento, há muitos casos, não é? Sim. E Para mandar palpites, estou lá eu. Exatamente, é esta a história de quem ela faz isto. Tu fazes de nós todos, mas és um bocado mais envolvida que nós todos. Mas é isso. Até que isso. Portanto, puxaram isto para outro campeonato. Sim, e sabes que é engraçado porque É muito bom o podcast. quando eu fui estudar Sexologia, na verdade, isto a propósito de ter um certificado para falar eu sempre tive muito à vontade com estas temáticas, a falar sobre elas. E então, sempre fui a amiga, e acho que a Ana também é um bocado esta pessoa, à qual as amigas recorriam para falar sobre estes temas. Isso já é experiência.
Eu diria que sim. Sim. Sempre a dar conselhos. Sim, Está sim, despachada. sim. Deve ser uma despachadora. Só diz para assim, para assado. E especificamente em relação às questões de sexualidade, e que é giro, porque ainda no outro dia escrevia isto, que é, muitas vezes não é que eu soubesse muito mais do que elas, eu falava era como quem fala de beber este copo de água, e isso é que era tipo, tu acabaste de dizer isso? Pá, sei lá, falar à mesa do bar da faculdade, e os rapazes ainda ficavam mais chocados com isto. Não era chocados, mas era tipo, ela acabou mesmo de dizer isto? Tipo, falar sobre... Na altura já havia bastante pornografia, como é que era, como é que não era, o que é que acontecia ali, será que aquilo era a sério? E eu falava daquilo com toda a naturalidade. Portanto, e a malta dizia, um dia vamos ter que tirar uma formação em sexologia ou não, Tânia, vais ter que fazer isso. E eu andei com isso, de facto. E tu, se voltasses atrás, Ana, Se eu voltasse atrás. se voltasses atrás, gostavas de ter o certificado? Olha, sabes que já pensei nisso? A minha psicóloga disse-me que eu daria uma ótima psicóloga. Depois darias. E eu, quando me despedi da rádio, pensei assim, pá, se tudo falhasse, se calhar eu tirava um curso agora e, quem sabe, se calhar aos 50 anos já estava preparada para dar umas Mas coisas. tens capacidade, a dúvida do psicólogo, eu também, por exemplo, eu gostava de ter sido psicólogo, mas a minha dúvida é se tenho estofo emocional para absorver cargas. Que Sim. Imagina, tu tens 7 ou 8 cargas por dia, não sei quantas consultas sempre, mas imagina. Eu já tenho menos carga de clínica porque o resto já me ocupa imenso tempo, mas mantenho as consultas porque eu gosto. Eu gosto de carga. Tu gostas de carga. Não, gosto de carga. É uma isto boa frase. Mas é verdade. Mas também, é assim, tu quando escolhes a tua área da psicologia, porque há várias, não é? Tu também escolhes com que tipo de carga é que queres lidar. Por exemplo, uma das minhas melhores amigas, que estou comigo, trabalha com oncologia. Seria incapaz. Eu acho. Incapaz. Se é a carga maior ou não? E, e houve uma altura que ela trabalhava em oncologia infantil. É tipo, Nossa Senhora. para mim, era Ui. impensável. Não dá. Impensável. Mas o que é que leva uma pessoa também não é importante estudar a cabeça dessa pessoa? O que é que leva uma pessoa a dizer Até que eu assim? também faço terapia. Pá, Eu ia de leitor. É espetacular isso. Se calhar vão salvar, não é? Se calhar há uma coisa de... Sim, de missão. Bombeiro, não é? De missão, sim. Eu, da minha parte, posso dizer que este interesse, não só pelas questões de relações e sexualidade, mas também dos direitos das mulheres, vem de um percurso de vida em que eu fui identificando essas desigualdades à minha volta e depois, quando começo a estudar, percebo, espera aí, isto não é só na minha casa, isto não é só com as minhas amigas, Claro. isto acontece no país e no mundo, já dizer assim, e está documentado, portanto, não foi uma coisa que eu achei que acontecia, isto é real. E de repente foi tipo, pois então não quero que mais ninguém passe por, que vão passar, como é óbvio, porque eu não salvo o mundo, mas vem daí. Portanto, eu Na acho que sim. sexualidade estão os grandes atropelos contra as mulheres. Está uma grande parte, porque meio que nos foi retirado o poder sobre o nosso corpo, com o não tocas aí, faz-te difícil, não podes ser muito homem, tipo, não explores. Isso é Sim, o teu não corpo tenhas prazer. é para o outro, exatamente. Diferente de teres prazer ou não. Exatamente. Se o teu corpo é para usufruto do outro e tu próprio não podes explorá-lo, então é do outro. E se eu não sou dona do meu corpo, como é que sou dona da minha vida? Claro. Não é? Ou seja, para mim, este é o cerne de muitas questões. Claro que depois tens outras mil, desigualdade, né? Questões de desigualdade salarial, assédio no trabalho, tens várias. Mas eu acredito que este desligamento do nosso próprio corpo, é que é o sítio onde tu vives e através do qual te moves na vida. Sim. Então isto não ser meu é tipo... É pleno século XXI. Tu já... Não sei, imagina, quando fazes com o meu amor há 10 anos, já mais, na verdade. Não, há 10 anos, sim. Não esperava que 10 anos depois ainda recebêssemos certo tipo de problemas no meio do voz de cama, pá, que estão completamente ligados a esta narrativa de nunca me masturbei na vida, Nunca tive um orgasmo. nunca tive um orgasmo, e pessoas que não são capazes de comunicar com Fingem, por exemplo, uma coisa muito fingem, comum exatamente. Eu lembro de uma que queria parar de fingir e não sabia como voltar atrás nessa mentira, porque ia pôr em causa todas as vezes que tinha fingido, ia pôr em causa a performance do seu companheiro e estava com medo de como é que ele ia reagir, ou seja, Caraças. isto já nos diz que há uma hierarquia que começa ali na intimidade e começa na tua relação com o teu corpo. É-me inconcebível que uma mulher tenha um clitóris, que é uma coisa tão bonita, que não serve para mais nada, senão para aquilo que serve, que é para uma pessoa se sentir bem e que tu não faças usufruto dessa parte do teu corpo. Claro. É como teres uma grande comichão e não a coçares. E o que é que vocês sentem, por exemplo, imagina fazendo agora uma comparação com a política, que é, estamos a lutar contra ideias que nós não achamos certas e essas ideias que nós não achamos certas parece que ainda propagam mais.
No vosso caso, que têm combatido tantos preconceitos, não deixas de ficar surpreendida todos os dias, não deixam de ficar. Todos os dias há um novo mail Assim, sim. de parece uma pessoa que nunca ouviu um voz de cama, não é? Ah, sim, sim. E Não param de nascer pessoas. É verdade. Há novas pessoas a nascer. Sim, sim. Há nova ignorância, não é? Sim, e na verdade estavas a fazer a comparação com a política e estas coisas são muito interligadas, porque o progresso do conservadorismo, não é? Ou seja, este aumento destas vozes mais conservadoras, ditam exatamente um retrocesso de coisas que já foram conquistadas e um devolver a mulher a um lugar que teve, vou dizer, há 50 anos atrás e que, na verdade, há sempre esta intenção, porque o conservadorismo é isto, é voltarmos a papéis tradicionais. Nos papéis tradicionais, a mulher não tem propriamente grande voz, não é? Não tem propriamente grande voz, muito menos, aquilo que estamos aqui a dizer, direito a ter orgasmos, prazer, isso é até mal visto, tu queres essas coisas todas. Portanto, o avanço do conservadorismo vai precisamente empurrar tudo aquilo que nós e tantas outras pessoas fazem para trás. E é frustrante, não te vou mentir, porque É remar contra a maré às vezes, não é? é assim. Porque ao mesmo tempo que tens muitas pessoas a ter epifanias do género, pá, eu era machista, uma mulher a dizer isto, eu era machista e não sabia. Eu gostava de, tipo, eu fazia isto, o meu namorado ficava, pá, não me lembro bem, era um caso assim, ficava a jogar videojogos e eu fazia-lhe carne assada com puré. Não me lembro já exatamente, mas era uma mulher que vivia para servir o seu namorado, mas que estava muito cansada e ele queria muito ter filhos e ela imaginava como é que será a minha vida, que já estou tão cansada, como é que será a minha vida com um filho, sendo que ele passa os dias a jogar PlayStation. Também é um filho. Mas era exatamente Era isto. Também é um filho. Lá está mais, exato, já tenho um filho, paguei família ter outro, não é? Tenho um filho para cuidar de um filho. Exatamente. Mas ao mesmo tempo que tens estas epifanias, depois tens a reação a esta epifania, não é? Que é de repente provavelmente um gajo que está em casa a coçar os testículos e que a mulher chega e diz assim, epá, não, isto não pode ser assim, eu estou exausta. E ele, então, mas vamos ter um filho, meu amor, para ver se fortalecemos o nosso casamento. E ela diz, pá, não, porque tu não fazes nada em casa, porque é que eu vou ter um filho que é uma carga de trabalhos e vai sobrar para mim? E ele diz assim, o quê? sempre foste a ver essas coisas. Epá, e depois, exato, e depois vão demonizar a Ana Marta e Tânia Graça e Essas e caras. aderir ao movimento, e que sequer eram pessoas que nem eram, ou seja, que tinham um machismo estrutural, de que nem sequer tinham consciência, e de repente ganham consciência de que existe um feminismo que de alguma forma está a agredir o seu estatuto na sociedade e naquela casa também, e viram-se para o extremo exatamente o oposto, que é de reação e de luta para que volte tudo a ser De silenciamento, não é? claro e Não, volte tudo a ser questões. como nos anos 50. Mas digam-me uma coisa, não acham que, por exemplo, até voltando atrás quando líamos a revista Maria, não é? Sim, sim. Já agora Aprendi quem é que respondia? Eram homens de certeza. Já não... Quem é que respondia? Quem era aquele conselheiro? Olha, por Calma acaso- Maria, não faça não sei o quê, não sei o quê. Eu acho que chegou a ser Quintino Aires. Sim. Uma pessoa que também Houve ali uma fase de Quintino muito. Aires. Tem ali umas quinas. Tem. Tem ali umas quinas. Aliás, a ordem dos psicólogos já. Já foi É o Quinas Aires. Sim. Pois, já foi expulso? Sim, Eu não sei exatamente onde está o processo, como é que está o processo, mas ele já teve penso que inúmeras queixas e caíram-lhe em cima, claro. E bem, Não é? é para isto que serve a ordem, não é? Também faz parte dos nossos sexólogos da história. Também houve Quintino Aires que ocupou ali um bom 2 anos. Quem é que vai falar ao Quintino Aires? é verdade. Havia. Até começar a dizer muito disparate. Aliás, até te vou dizer, quando começámos aqui a cogitar a ideia de fazer voz de cama, houve esse receio por parte da rádio Porque ele tinha lá uma rubrica assim. que a coisa, tipo, disseram, olha, Tânia, Tinha assim, tido uma rubrica no passado. exatamente. Tem um passado, às vezes quando o stand-up começou a proliferar, também era associado às anedotas, estás a ver? Mas o que é que Pois. vai aqui fazer? Sim. Para tentar conquistar esse espaço. Mas a minha pergunta era neste sentido. Não acham que às vezes, quando estávamos a ler a Maria antigamente, ou vocês quando estão no vosso podcast e há pessoas que estão-se a rir com perguntas de outros, a tendência da maior parte de nós não é nos pôr num sítio de superioridade? Como se nós, por exemplo, eu não sinto que pertenço ao lado dos que sabem bué. Sabes o que eu estou a dizer? Não estamos, a maior parte de nós, do lado dos ignorantes. Percebem o que eu digo? Sim, mas Ou tipo, algum homem pode dizer assim, não, eu sei tudo, eu sou super evoluído. Percebes? Parece que estamos todos em desconstrução e em processo de aprendizagem, mas esta coisa da superioridade, todos têm... Há pessoas que estão-se a rir das perguntas que vos fazem. Sim, é verdade. e eu vejo isso Como muito se em fossem grande. melhores. Exatamente. Sim. Não somos. E isso irrita-me um pouco, não vou mentir. Às vezes quando aparece, nem tanto no Voz de Cama, mas nas minhas caixinhas de perguntas de Instagram,
Pá, perguntas que a malta assume que, pá, já toda a gente sabe isto, não é? E eu respondo precisamente para mostrar, pessoal, é assim que está a educação sexual em Portugal e vou responder esta pergunta. Vem sempre pessoal mais chique, esperto, mulheres e homens, dizer, parvoízo, toda a gente sabe isso, não sei o quê. Tipo, olha, É isso que eu estou a dizer. e eu fico sempre um bocado, olha, com toda a certeza, há alguma coisa que tu ainda não sabes e que pode ser muito útil e que a maioria do pessoal se calhar até sabe. Tipo, pá, estamos todos a aprender, todas a aprender. Eu não gosto muito dessa postura de Não. parvoízo. Eu acho que a revista Maria fez um bom serviço, de uma forma Claro. tortuosa, por caminhos tortuosos. Eu E havia lá questões que eram de muita gente. Eu li, às vezes líamos na escola, só para. Não é? Tipo, o Diário de Maria estávamos ali a rir, mas na verdade aquilo estava-nos a dar alguma informação, mesmo que bastante errada em alguns casos, mas alguma informação sobre o que era sexualidade, que era uma coisa que a escola não nos dava, pelo menos no meu tempo, não dava de todo e que os pais também têm alguma dificuldade em passar aos seus filhos. Pronto. Em criar essa ponte. Bom tema. Não Um há. dia lá chegaremos, não é? Como é que se chega? Como é que se chega? Por exemplo, a minha filha outro dia perguntou-me. Avancei, não é? Tenho vergonha de estar aqui a Que reproduzir. idade é que é a tua filha? Mas eu ela tem 9 e eu, Ok. e eu meio que eu já recalquei o que é que eu avancei até. Mas eu acho que avancei. Ok. Avancei e depois até o meu neuró... Avancei o quê? Deste-lhe uma resposta... Dei uma resposta mais concreta. Boa, boa. Não só do beijinho, não é? Ok. Pois. Pronto. Posso ser falado eventualmente em pilinha e pipi. Pronto. Eu não estou à vontade com vocês têm um de mim, ou seja, eu tenho medo de dizer aqui palavras. Mas o meu neuropediatra dela, disse uma coisa engraçada, que levanta aqui também para a questão da sexualidade, que é, eu já vi que o Salvador gosta muito de filosofar com a sua filha, porque a minha filha pergunta-me o que é Deus, e eu respondo durante meia hora, e ele disse-me, cuidado, Pois. porque as crianças têm um teto, Pois é. podem não compreender. E eu percebi o que ele disse-me, que eu sou muito dada a maionese. Epá, eu por acaso Gosto de acho- falar com a minha filha como se ela fosse Acho que adulta. isso faz todo sentido. Eu também acho que às vezes estou tipo a escancarar a cabeça do meu filho e ele está a que começar a. Tipo, calma, já não estou a perceber. Too much information. Pode ser too much information. Portanto, já agora que abrimos este tema é, falando com as crianças, esse pais, filhos, até onde é que podemos ir? Eu posso dizer, minha filha, há um pénis, há uma vagina, os coisas houver- envolvem-se, sim. há um beijinho, pode haver um envolvimento, o pénis pode ficar grande e achas que com 9 anos ela terá a capacidade de... Olha, Difícil. a informação a ser dada... Não vos queria envergonhar com esta... Não. De todo, eu gosto de pensar sobre essas coisas. Eu não tive nenhuma conversa assim dessas. O meu filho tem 5 anos, não é? Tive sobre a morte, aí tive que pensar e filosofei muito sobre a morte. Não? Tema Tive que difícil pensar como é que também. falava com Fogo. ele sobre a morte, porque nós perdemos uma pessoa importante na família e eu tive que. Pá, e fui-me informar muito para perceber qual era a melhor forma, Não sem avançaste ser com o céu. esta linha. Pá, não. Esta linha e o céu. O céu está muito aqui para todos. Pois é, Pois é, pois é. Pode sair sem que o céu na rapidez do momento, Pois, pode estamos sair. no carro, foi para o céu, olha, já sigo. Pois é, já saiu e já despachava este assunto. Mas sobre sexualidade, eu gosto de dissecar isso porque ainda não pensei muito no assunto, mas lembro-me da Jéssica Ati ter feito um post sobre um livro de educação sexual, lembras-te disto? Perfeitamente. Para crianças, cá estava Eu a até ler. hoje recebo likes no comentário que fiz nesse... que eu fiz uma explicação. Exato. Ela, aliás, inclusive foi conversado com ela primeiro e depois eu fui lá, tipo, dar mais algumas informações. E há pessoas que continuam a revisitar aquilo e É que o respondem livro bem. tinha uma explicação muito pragmática sobre Dizia- sexualidade, falava de esperma. Falava de pronto. esperma especificamente, tinha a palavra. E ela estava tipo, esperma! esperma! Mas ela usava assim... Sperm! Isso, ela usava a sensualidade Sotaque de meio bifa. assim, sim, sim. Exato. Como é que tu explicarias? Então, é isso que eu ia dizer. A forma como tu explicas sexualidade é diferente em cada fase de desenvolvimento. Quando os miúdos são mais pequeninos, vou dizer, pá, 4, pequeninos, aquilo que tu estás a ensinar, tu fazes a educação sexual da seguinte forma, tu educas sobre o corpo da criança. Este é o teu corpo, ninguém pode tocar sem o teu consentimento, não é suposto que as pessoas toquem nos teus genitais, que se chamam, podes dar os nomes, mas tem mais a ver com a percepção de eu, que não sou o outro, e eu tenho direito a que não toque o meu corpo. É isto, entendimento de corpo. E ter os nomes é útil. E o entendimento dos nomes é útil, inclusive, para prevenir a violência sexual. Não é? Porque quando os miúdos sabem os nomes, sim, vulva, Pênis, vagina, sim, vulva que está cá fora. não infantilizar. Vulva. Ou seja, não é infantilizar. Não dizer pipi, pilinha. Eu sei, a Ana já me falou Eu disso. sempre concordei com essa teoria, mas depois na prática, tipo, É esquisito Sai de dizer pilinha. pênis. sai pilinha.
Pois. Olha ali. Então, mas falas de coisas profundas e aí não és adulta, mas no sexo vais para o... caímos aí. Estou a pensar contigo, quem diz aqui. Porque A tipo, gente as diz que outras- nem sabes, as outras partes do corpo que nós dizemos normal. às vezes também digo o rabinho, o cotovelo, o narizinho. Porque estás a dar um banho a um miúdo de 3 anos e estás assim, vamos lavar o rabinho, não sei. E às tantas está-te a sair assim de repente, pactis. Isola esta parte. Então bora combinar. Isto é bom. Então vamos combinar, ou seja, damos alguns dados, mas não precisamos também dizer a papinha toda. À- E depois há um à medida- envolvimento, e o homem fica excitado, calma, e não sei o quê, diz, anda cá, e também tens Não é preciso ser tão gráficos. Atenção, aqui estávamos numa dados. criança mais pequena. Certo. Quando a criança é mais velha, podes ir dando outras informações, tais como o teu corpo, pode haver coisas no teu corpo que te dão prazer e tu podes fazê-lo, noções de privacidade, mas é para fazer sozinho, Ok. é uma coisa que é para fazer só tu. Outra vez o corpo de ninguém pode tocar sem o teu consentimento e tu também não podes tocar os outros sem o seu consentimento. Portanto, uma coisa aqui já mais em relação com o outro e em relação com o próprio corpo na sua exploração. E aqui já é mais a idade da tua filha. Claro. Pronto. E eu posso avançar, embora exista esta figura do pai e da mãe, muitas vezes se divide, não é? Pai, filho, mãe, filha, eu posso, não é obrigatório que seja a minha mulher a falar com ela de masturbação feminina, não é? Não. Mas é raríssimo. Qual é o pai? Pois é. Qual é a porcentagem de pais dizer assim, filha, mas agora está numa idade de exploração? Ou seja, eu ainda, portanto, a minha filha ainda não está, qualquer dia chega, não é? Mas eu vejo-me a avançar, mas qual é a porcentagem? É mínima, não é? Nem tenho números para isso. Pai do American Pie. Mas não achas, Bocado de mas maçã. não achas que pode ser invasivo? Não acham que pode ser invasivo ser eu, homem, a fazer pai? Por exemplo, comigo foi muito mais o meu pai que falou Pronto. da sexualidade do Foi? que a minha E mãe. sentiste confortável? Super confortável. Mas tinhas uma relação com o teu pai. Não, calma. Ai, que horror. Agora, não, que fosse mais dada assim a descomplicar. Às vezes as mulheres são mais autoritárias e a pessoa tem mais medo de falar de certas coisas, tem medo de levar um ralhete ou assim. Sim, não sei, meu pai sempre teve muito mais também liberdade para falar dessas coisas comigo. Porque às vezes as mulheres estão mais contidas, porque também é para isso que somos educadas. Tipo, Pois, a coisa pois para é, se confessar. Sim, também pode vir Eu não- muito daí, dessa questão de tipo, ai, não vou falar sobre isso assim, nessa E correu parte. bem. E estás contente? Sim, acho que nesse sentido foi um bom Mas o processo. teu pai usou, por exemplo, a palavra masturbação? Sim. Boa. É um pai avançado. Ai, fogo. Mas o pai dela é um homem avançado. Espetacular. É político. Portanto, os políticos falam de tudo. Falam de Estás a garrafas, de copos. expô-la mais do que ela gostaria. Ela está a ser exposta. Ela está a ser exposta. Mas eu no meu caso, por acaso, eu não é que eu me sinta constrangido. Eu tenho medo é de ir longe demais. Não é que eu tenho medo de avançar com esta informação- descrições Pois. ou uma piada ou qualquer coisa que seja demais para a criança. Isso tem a ver com o tom também. Em vez de ser assim uma coisa tipo, vamos lá então. Não, tem que ser na boa. Ah pá, pois, aquilo é tipo, imagina, uma coisa que encaixa no outra e... Sabes qual é que é o ideal, Ana? É no carro. Isto é mais fácil. Olha isto, tem que ser pouco. Uma lasca de Mas eu acho que é como a Tânia diz, tipo, para mim funcionou falar como se fosse falar de garrafas de água. Pois, lá está. Eu até de sexo oral falei, tipo, com o meu pai, super tranquilamente. Que idade é que tinhas? 10, 11, 12. De nova mesmo, porque eu sei a dizer, estas temáticas, se calhar mais descritivas, mais práticas, que podem ser mais já, mesmo tipo início da adolescência. Bem, mas 10 era jovem. Sim, Mas és pequenita. Epá, mas já se sabe as coisas já. Mas é isso. Já anda a correr nos corredores da escola, já se anda a dizer. Exatamente. Mais Então, já tem um Pois, acesso, já me botou questões, claro. tem um acesso. Há um enquadramento que é importante fazer. Por exemplo, já na adolescência, acho que é importante falar sobre a pornografia, sobre o facto daquilo que está ali. Epá, agora é essencial. Exato. Não Vai chegar primeiro do que nós. Vai. A Nem é na pornografia é uma adolescência. seta que chega. com 8 anos já há um puto na escola a mostrar que É isso. Isso é super É preocupante. preciso esse enquadramento. Porque nós estávamos ali, tipo, encontravas uma gina em casa ou levavas para a escola. Deixa-me só, antes de ir à pornografia, eduquem-me aqui, vou aproveitar que estão aqui para me educarem, que é, quando viram que eu agora descrevi, estava a dizer assim, e vou logo para um caso heterossexual, não é? Porque é Sim. natural em mim. Pois. É na boa eu avançar para o caso heterossexual com naturalidade, ou mesmo no stand-up às vezes, não é? No stand-up, a pessoa avança sempre, está a dar um exemplo a um caso heterossexual, Sim. porque depois dá muito trabalho. Fazer essa. O que é que vocês acham? Mesmo se estivesse a ver stand-up, ou neste caso agora a explicar à filha, devemos pôr para 360? A situação, percebes? Dizer assim, Depende. porque eu pus logo rapaz, rapariga. Puseste a rapaz de rapariga porque ela se calhar, eu não sei qual foi a abordagem, o que é que ela te perguntou, o que é que suscitou essa Não é conversa. nada, eu naturalmente iria para aí. Pois. Vocês não? Eu naturalmente iria para aí, se calhar.
Já há muitos desenhos animados que têm casais homossexuais e pá, há uns desenhos animados ótimos que se chamam Lauda em Casa. Agora por acaso acho que não está a dar em nenhum canal, mas está no Netflix e noutras plataformas, em que uma das personagens, uma personagem super carismática, de quem o meu filho gostava muito daquela personagem, é uma miúda lésbica que tem uma grande paixão por uma rapariga, não sei o quê. E é ótimo que isso aconteça e já suscitou a conversa do meu filho dizer assim: raparigas podem gostar de raparigas, não é? E eu, Já me aconteceu, pronto, para dizer ok. animado, sim. há de- Tá. Agora, Sim, se ela te pergunta coisas sobre sexualidade, se calhar mais Até quando se faz, por exemplo, os bebés, aí não tens muito como fugir e não precisas dizer tipo, mas também há pessoas do mesmo sexo que podem, eventualmente, através de fertilização. Pá, estás a Então, ver, não vale a vocês, pena. naturalmente, também podia sair. Sim, e até te vou dizer, Ou é uma coisa de homem, vai logo para aí. Percebes o que eu estou a dizer? Não, Estava não, a perceber se sou um pouco egoísta. naturalmente seria a minha experiência, pronto. sim, ainda que eu, tendo em conta aquilo que vos ensinam a vocês homens sobre ser homem, que é uma coisa muito, não sei o quê, não sou paneleiro, às vezes há uma homofobia internalizada que pode fazer com que tu não tragas exemplos, não é porque és uma pessoa ativamente preconceituosa, mas porque dentro de ti isso não é bem um exemplo, estás a ver? Não estou a dizer tu em particular, Não, para exatamente. pessoas. Não, exatamente, eu estou a pensar. Porque a ideia, quando se fala, isto é um termo que o pessoal já vira os olhos até à nuca, na masculinidade tóxica, não é sobre, a cena não é ser, ser homem é mau, não, está tudo bem. A questão é que aquilo que vos ensinam que tem que ser para ser homem à séria é que é problemático. Para vocês em primeiro lugar, depois a gente também leva na tomba, literalmente. Mas, estás a ver? A cena de não expressar emoções, de a única emoção que é válida no homem e bem aceite é a raiva. Pois é. Não é? Acabaste de dizer um beat do Bill Burr. Disseste uma coisa e ele tem ele diz isso, exatamente. As mulheres só permitem ele estava a dizer que só lhe era permitido em casa que ele estivesse chateado, era a única emoção. Porque se ele tivesse Essa é introspectivo. masculina. Mas é a perspectiva dele era interessante. Se ele tivesse introspectivo, a mulher dizia: mas estás bem? Se ele chegasse a queixar-se de tudo, pá, isto é o trânsito. Sim, e entre pá, amigos é tipo. a mulher na boa, se ele dissesse, então se ele tivesse mais xoxo, Sim, a mulher dizia, sim, mas sim. estás bem? Sim, não não, ia não, aceitar e também provavelmente o estado mais introspectivo dele. entre homens seria tipo, epá, também estás assim, sai dessa. Já passou. Já passou. Exato. E se já se zangado era tipo, pois é, estamos todos zangados juntos, bora todos zangados juntos. É uma cena, mas de facto, quando se diz masculinidade não se está a dizer os homens, está-se a dizer uma coisa cultural que, Exatamente. que se foi disseminando, incutindo e de facto encaminhando a educação para esse afastamento que os homens têm, para esse divórcio que os homens têm das suas próprias emoções. E que é pena, porque é super duro. Tu imagina, sei lá, se tiveres 12, 13 anos e estiveres apaixonado por uma miúda, e quando eu digo apaixonado é tipo, pronto, naquela forma, como eu tenho nos meus diários que estava apaixonado por rapazes, não é? Tipo, ele é tão lindo e toca a guitarra. Se tu fizeres um rapaz e fores ter com um amigo teu e dizer assim, ela é tão linda e toca a guitarra, dizer, tens que já ir dizer, cuiu as mamas, pronto, está bom. É que tu acabaste de uma coisa, senti-me mal, porque eu imagino ele me ouvir agora hoje em dia dizer, Obviamente. porque está completamente enraizado. Mas eu acho que, por exemplo, um homem mais evoluído de agora, porque mesmo assim somos atrasados, da minha geração brinca com isso, mas sabe que sai-lhe, mas automaticamente depois fala a sério, percebes? É uma espécie de Tourette de masculinidade. Que eu acho que eu não conheço nenhum homem da minha E nós idade. também temos, atenção, nós também temos coisas, não estamos aqui a fazer-nos, não nos achamos imaculadas. Às vezes penso coisas que são claramente machistas. Claro que sim. Não, e até sou porca às vezes. Claro. Não, no sentido, imagina. Desenvolva. Outro dia aconteceu isto, mas eu faço isto na minha esfera íntima. Agora vou dizer, pronto. Mas pronto, foi uma coisa que eu não disse, agora vou dizer publicamente, mas porque, pronto. Vamos embora, vamos ter aqui o furo. 25 de Abril, não é? Tudo na avenida, e estava uma miúda, toda nua, só com umas cuecas de renda muito bonitas e com um body painting assim todo, cravos nas maminhas, já não sei. Olha, disse maminhas. Já viste? Cravos nas mamas. É verdade, é mamas que diz. É o termo que li. Tens Tourette's Javardão. E então eu disse assim, tipo, estava eu, o meu marido e o meu filho, né? E eu até achei que o meu filho não tinha reparado, mas depois mais tarde ele veio-me falar sobre o assunto. E eu virei-me para o meu marido e disse assim, sim senhor. E era muito jeitosa, apreciei ver. Disse eu,
Portanto, isto é uma coisa. Saiu a ti, já viste? Mas está, não é? Mas eu reparo como ela usou termos tipo jeitosa. Muito jeitosa. Então, vai dar boa mesmo, boa, zoada das mamas. Pronto. É muito soft. Isso já não me Sempre. sairia Mas, assim. mas também pergunto, não poderemos, atenção, não poderemos nós observar um corpo ou vestido Sim, sim. e achar bonito e comentar, porque uma coisa, sei lá, eu passar por uma mulher, Sexualizei, mas mas pensar que fazia, não pensa que fazia assim no sentido em que eu não tenho muito essa. pois, Essa orientação. Mas Exato. um bocado no sentido, faria se fosse, gostasse. sim, sim. Ok. Se Não gostasse de sei se fazer. apreciar, bem, isto é toda uma questão, não é? Mas eu não sei se apreciar a beleza, Sim, porque quando nós falamos em objetificação, estamos a falar de o que é objetificar alguém? Tornar objeto é retirar a humanidade, tirar aquilo que a pessoa é. Quando nós falamos de que na pornografia se objetifica a mulher é porque na pornografia mainstream, não interessa o que é que ela quer, o que é que ela não quer, ela está ali de é aquilo. Nada, não há emoção. Exato. Isto é uma objetificação que é grave, mas sabemos que aquilo é totalmente consentido, passa a ideia de que eu sei que sei aquilo. Agora, eu passar por alguém que eu achar muito gostoso, ou gostosa, claro. E imaginares qualquer coisa com a pessoa. ou comentar mesmo, tipo, Exato, com a pessoa exato. que está comigo, tipo, sim senhor, será isto? Não sei se veria como... Epá, Eu acho que estavas a dar isso como um exemplo de machismo. Eu não sei se achas que a rapariga é jeitosa, seria. vamos dissecando isto até ao tutano. Estamos enviesados pelas convenções do que é a beleza de um corpo, uma rapariga ou de um homem. Achas que o nosso cérebro está viciado a ser o primeiro estímulo aquele? Nesse Não há sentido. outra coisa, não é? E em determinados tipos de corpos também. Eu posso ter apreciado aquele corpo como quem aprecia um quadro. Sim. Não é? Isso é verdade, mas é uma apreciação de alguma forma que vai ao encontro de coisas que foram convencionadas como verdade. sendo o corpo bonito. Portanto, É vai verdade, é muito verdade. contra aquilo que acredito. Mas Ana, mas a tua primeira imagem não vai ser física. Mas se a pessoa está longe, Sim, tu sim. não podes sentir a simpatia da pessoa. É verdade. a energia da claro, pessoa. claro. Sim, não tem mais nada A em... primeira imagem é sempre estética. E a verdade é, É verdade, que é eu verdade. apreciei um conjunto, que era uma miúda que estava ali naquele contexto, isto é verdade, naquele contexto em que estávamos a celebrar 51 anos de Revolução, e é que achei que tudo aquilo era, tudo aquilo Era era bonito. bonito, tudo aquilo era. Mas isso também nos leva para uma coisa interessante. Sexualizaste a 25 de Abril. Sexualizaste. Só aqui. No fundo era isto. Civil liberdade! Porque, já não sei onde é que eu ouvia isto, mas era uma conversa interessante sobre, pá, de facto tu podes dizer, mas a aparência física é a primeira coisa que te salta à vista e que pesa bastante. E eu digo assim, pesa, mas não sei se é a aparência física que me leva imediatamente para o titular do pipi, Sim, sim. da zicazão. Pois. Ou, porque é uma coisa tipo, sim senhor, fazia, mas depois, na hora de fazer, se a pessoa não for inteligente, não catila, pá. Não mexe. Claro, Isto pode se ser ao longe, depois aproximas-te 2 metros, já falaste com a pessoa e já... E já morreu, já morreu morreu. titilante. Agora, será que isto é uma coisa, sou uma mulher a falar disto e um homem diz-me assim, eu só preciso de uma mulher bonita para esfarfalhar, mas na crise de meia-idade, Mas não acham que com a idade... Com a idade... Que idade tens tu, Celso? 42. Ok. É, tipo, Mesmo os homens, que objetificam mais, como estamos aqui a dizer, Não sei, eu acho que, por exemplo, mesmo sabe nos meus amigos, eu noto que vai caindo. com a Pois. com a idade. Por exemplo, eu acho que é simpatia, eu acho que eu ligo muito à simpatia. Os meus amigos também. Uma pessoa simpática, com uma boa energia, eu neste momento está em número 1. Noto isso. mas... Noto que as pessoas estão mais sensíveis, porque as pessoas também estão tristes, estão frágeis, estão com as suas vidas. Certo. As vidas das pessoas são uma merda. O que é completamente exótico? E excitante? Alguém é boa onda, não é? Boa vibe. Sim, percebo o que estás a dizer. Completamente. Por acaso é verdade. Mesmo ao longe, se a pessoa, imagina, vejo uma pessoa, a pessoa vira-se e está com um grande sorriso a rir. Claro. Isso é a beleza. Claro. Faz muito sentido. Mas é gira essa tua análise dos teus amigos, porque, Sim. sei lá, isto Ou estou a projetar. Não, mas eu acho que sim. Estou-te a dizer, acho Mas que tu sim. tens amigos, por exemplo, que é assim. Porque uma coisa é dizer, muito gira, é tão simpático. Outra coisa é, está divorciado e que mulheres é que o atraem para de facto ter uma relação. Exato. Não, isso é uma falta de jeito total, porque depois as pessoas vão para as apps, não é? Ou seja, Tu és anti-app? não, mas é que a app, diria eu, não sou anti-app, eu não posso usar app. Pois. Estou impedido. Mas eu diria, então, mas a app é Uma hora logo, de captura. a app é logo o físico.
Ou as pessoas fazem match pelo textinho que está lá, a sinopse? Às vezes. Procura aventuras Mas deve ser um e gosto de poesia. encontro das duas coisas, não é? Olha, Mas 70% é a cara. não, tem muito como é óbvio. Claro, As pessoas é vão verdade, chamar é até de catálogo. Mas vou-te dizer, em breve, não vou dizer agora que acho que não faz sentido, mas eu em breve vou divulgar uma nova app portuguesa de dating que tem uma coisa que eu acho super Exato, interessante. temos aqui empreendedora. Não, mas não é minha, é divulgar de alguém ok, que eu, ou seja, uma parceria com a app. E vou-te dizer porque é que vou divulgar. É diferenciada porque... É áudio. Não! Era tipo, é uma pessoa a falar, olá, tudo bem? Isso era giro. Isso era boa ideia. Isso existe, isso já existe. Isso era fixe. Mini podcast da Já pessoa. existe? Eu Já curtia. existe. Sei, é. Já existe. Mas Há uma não tem aplicação, faz? há uma aplicação de dates, que é o Inch, Ai, não conheço. que tem, podes fazer áudios. Olha, Podes pôr áudios. mas isso é fixe. Não, mas isto é... Não é só áudio, é cara, descrição e áudio. Mas sem cara que era. Não, isto é diferente, isto é, imagina. sem cara. Eu vejo, Ana, não tem cara, e depois vejo o podcast dela, 2 minutos, para sentir a vibe. E vais sentir, eu acho acabou, que vais não. sentir Exatamente. mais do que pela fotografia. Isso é altamente. Isso é tipo Love is Blind com aplicação. Escolheríamos pela personalidade. Sim, sim. E a Mas- voz, a mas- maneira de falar. Mas Sim, sim. Acho esta ideia ótima, ali agarro, pelo amor de Deus. Mas aquilo que eu ia dizer é que esta app tem uma coisa que é, tu tens os deal breakers, que é tipo, tu pões coisas sobre ti, por exemplo, pessoas, extrema-direita não quero. Eu, Isso está no Tinder? não, isto é nesta nova ok. app. Não tem isto especificamente, mas diz em termos de espectro político se for um deal breaker para ti. Ou, por exemplo, a pessoa diz, eu sou uma pessoa que quer mesmo ter filhos, portanto, se és uma pessoa que não quer... E os matches acontecem através da conjugação dessas cenas. E eu acho isto fixe. Gosto de White Lotus. Não, mas Mas não vi a 4ª temporada. Estás a ver? Não quero ninguém. sim, podemos abrir aqui a questão se fica demasiado filtrado e a vida não é tão filtrada. Mas eu acho fixe não perderes tempo em ires tomar café com um gajo que de repente, no nosso caso, por exemplo, vou dizer a Viana, que de repente o gajo gosta de touradas. Pá, podemos aqui perder o nosso tempo, tu e eu. E tu podes pôr lá, que é uma coisa que para ti não. Portanto, já vai filtrar em função de coisas que não são só o físico. Aliás, nem são o físico, são coisas que para ti são importantes na vida. Clarifica-me aqui um mito, que é uma coisa que eu ouço muito de algumas amigas minhas, que dizem assim, não há homens de jeito. Nos que estão, já estão casados. Ah, pá, isto Ou é- não sei, ou então eu tive azar. Em frente, não, ele vai dizer que é um ex. E então, mas Só que há Mas não são, agora tem que atualizar. Estás a ver que isto é cá um update. Aqui é um exemplo de um update. Como é que imitas o não bike? tem estilo nenhum. Não tem estilo nenhum. É mau, é mau. Tens um like, João? Como é que é? É um É coisa. assim. Yeah. O corpo é maior, não é? Isto é real, isto é um mito. Que não existe. Eu acho que existem Eu homens de sempre jeito. achei estranho isto. Eu sempre Tu achei dirias estranho. isso Há todas as mulheres. tantas pessoas no mundo. Os teus amigos dizem isso sobre as mulheres, não há mulheres de jeito. Não, não dizem tanto. Mas atenção, Não dizem tanto. há homens de jeito claramente, no entanto, porém, contudo, estávamos aqui a falar da forma como vocês são educados. Não é? Esta masculinidade tóxica. Nós, por sua vez, estamos a ser mais educadas, quero eu acreditar, Com para mais uma consciência, com mais não é? consciência e emancipação. Então E, é tipo, há um clash. E nesse sentido, pois, nesse é que sentido às estamos vezes- mais exigentes, não é? e exigentes, mas em bom, quer dizer, de repente Claro, eu claro. Não aceito qualquer coisa só para ter um namorado, porque é um namorado, ter um namorado é a única coisa que me valida. Não, eu tenho a minha vida, tenho o meu trabalho, tenho as minhas cenas, tenho os meus hobbies e, pá, se tiver alguém para partilhar isso comigo, ótimo. Se não tiver também isso. Não E alguém faço. muito fixe, não é? Não é settle for less, é ser assim uma coisa que vale a mesma pena. Exato. Pá, admito que possa estar a haver alguma. Que essa exigência. Há um choque, não é? Possa criar um choque. Então isto é real. Há aqui um choque, não é? Mas As eu acho mulheres que isto é um procuram uma choque. coisa e os homens não estão. Eles ainda não, eu acho, Não estão eles- no sítio para elas. eu acho que tem um bocado a ver com isto. Epá, mas é ainda não se terrível. adaptaram, não estão a ser rápidos, não estão a galopar. Mas nós tão estamos a ter o rápidos. mesmo discurso que tinham as feministas nos anos 60. Quer dizer, que a minha mãe dizia do género. Ai, os homens têm medo. Eu sempre ouvi esta história. Também é um Os contraponto. homens têm medo das mulheres inteligentes, os homens têm medo das mulheres independentes, os homens têm medo das mulheres divorciadas. Sempre ouvi esta história assim. Divorciadas? Sim. Ah, essa não porque, sabia. Pronto, são mulheres que. Já vividas? Pronto, já vividas e. Não vêm por estrear? Exato. E que são. Pois estamos a Raças, repetir se calhar. um padrão, não é? Como o rock and roll era do diabo. Porque estamos a chegar à conclusão de que os homens são mais conservadores e de que as mulheres estão mais. Só que eu Isto é real esperava também, que está neste estudado. momento todos nós já tivéssemos feito este processo de desconstrução. E muitos homens. Mas há um galopar homens nos fizeram. últimos 2, 3 anos. Não sei se fizeram, lá está. Não, eu acho, Eu acho que a alguns maioria... fazem. Não, Mas isto estou é a falar verdade. sério, porque eu vou a jantares e é sempre...
Eu vou a jantares e é sempre o homem que me desilude. O que me acontece é muitas vezes as mulheres deles a dizer assim, desculpa, eu até tenho vergonha, desculpa lá. Portanto, sim, acontece sempre os homens dizerem assim, mas isto agora exageram sempre, não é? Portanto, temos muito isto. Eu Eu próprio acho- não me estou a pôr ou seja, da minha geração, os homens já é geracional que temos imensas falhas. É como o Windows 95, imagina. Mas, São homens do Windows 95, estão a fazer updates, mas não esquecer que viemos daquele sistema. não, e Como tu disseste. é até mais parecido com o Mac, que é. Tu queres fazer o update, mas já não tens memória daquele sistema operativo, porque como está sempre a evoluir e ocupa muito espaço no disco rígido, já não consegues. Mas nós também, mas não é assim, porque nós também tivemos um processo e nós também estávamos a dizer isso, fomos e somos às vezes ainda um bocado machistas. Sim, Em pequenas coisas, que não era talvez este exemplo da rapariga despida, mas se calhar até, sei lá, na maneira como, olha, pá, um exemplo de como eu não nasci assim. Eu tinha imenso preconceito em relação a livros escritos por mulheres. Quando era sim. miúda, eu sempre adorei ler, mas achava que as mulheres estavam sempre a falar sobre a condição feminina e que os homens é que eram interessantíssimos, Claro, porque eram do pensamento universal e não sei o quê. Era inimiga, não, quando era nova. Quando era... Claro que as mulheres têm de falar da condição Que é da geração feminina. dela também, não é? Pois, lá está, assim. Se eu disser assim, E eu achava que era muito feminista e quem são progressista e tudo. este teste? Mas tenho que dizer rápido. Ai, meu Deus. Digam-me as vossas 3 realizadoras preferidas, ou 3 realizadores. Eu disse, não sei, mas posso ser escritoras. Epá, olha, Primeira pergunta, eu agora já fui apanhado, porque a pergunta é sempre, quais são os teus 3 realizadores? Pois é. E a maior parte das mulheres vai dizer homens. Pois é, é verdade. Tu não vais dizer 3 mulheres. Pois é. Mas eu agora Vocês vão dizer, as pessoas me dizem Sofia Coppola, eu já fiz este teste, a terceira é sempre Sofia Coppola, mas vão logo dizer Tarantino, tal. Sim, é Ideal, verdade, é verdade. sempre, É verdade. Eu o cinema não domino tanto. não é? É verdade. Portanto, as próprias mulheres têm ídolos masculinos. Sim, é verdade. Eu agora, só muito recentemente, é que comecei a ter mais ídolos femininos e de uma forma sustentada e até procuro mais, imagina, escritoras, por exemplo, Annie Ernaux, agora descobri a Miranda July há pouco tempo, também é realizadora e também é escritora. Pá, e o que elas escrevem diz-me muito enquanto mulher, porque elas falam de ser mãe, por exemplo, e se calhar não há nenhum homem que fale daquela experiência, mesmo que tente pôr-se nos sapatos. Pá, eu habituei-me a achar que as mulheres só falavam sobre ser mulher e que os homens falavam sobre o mundo. E pronto, e não é verdade. Os homens só não tiveram foi de pensar no seu lugar do mundo. Eles tinham-no adquirido, pronto. Isto entristece-me um bocado, mas isto só por dizer que tudo o que tu estás a dizer aí sobre os homens nunca conseguirão chegar lá, não são suficientemente... Ou da tua faixa etária. Ter um homem a dizer-me isso que tu estás a dizer, pá, está ganho. Já, para mim já era suficiente. chegou. Está bom. Pessoal, já acabou o podcast. Não, já tá, olha, Sim, acho que sim. já estás num sítio à frente da maioria, talvez. Diria. Sim. Agora, Não, porque mas não custa ao deixes homem ficar, pôr... já agora Não, mas continua. Não, mas Claro. Imagina, Não, mas custa muito ao homem o homem pôr-se, a todo o ser humano, não é? Homens e mulheres, a pôr-se num sítio, por acaso a editora, que é uma pessoa muito inteligente deste podcast, que é a Grazi Pacheco, e ela fala muito destas questões. A pessoa pôr-se numa situação de falhanço Sim. é muito, todos os dias é duro, não é? Sim, mas... Não sei isto, não sei aquilo. Então os homens preferem ser. Pois é. E aliás, Não era o melhor quando era brilhantina dizer. e assim Vou ler. O Madman, não é? com esse. O ideal do homem é o Madman. Tipo, ela está a levantar muitas questões. Pois é, mas olha, e o Mad Men é uma série altamente feminista, em que as mulheres puxam a carroça totalmente daquela narrativa, apesar do John Hamm Às vezes como feminista. Via como uma série machista. não Não. de todo. Então, mas quem é o boss? De todo. Mas quem é o boss? Não, mas as mulheres têm um papel super importante ali. É? E o John Hamm é aquele... ele é uma personagem engraçado. fascinante, eu queria muito ir para a cama com ele. Pronto, é verdade. Olha, ela já é ficando de novo. Muito. Mas, Mas depois, ao longo da Mas série... não era um homem progressista. Não é? Nos dias de hoje, Não é? ele ia beber um café com vocês, como é que era? Mas ele torna-se patético. Ao longo É da isso, série, é. o arco dele vai-se esfarelando, Ok, aquela ok. personalidade. E isso é incrível. Eu acho que é a não melhor vi a série. série. Pá, acho que para mim é a minha série. mas estou a favorita. gostar. Mas é um homem de Estou a brilhantina. gostar imenso. Mas é um homem de brilhantina. É um homem que, tipo, tira a camisola e vai arranjar a torneira. Há uma cena assim, que ele está assim só com uma camisola, dá-se a arranjar uma torneira. Eu penso assim, vamos, anda-me a arranjar as torneiras, a canalização toda. Pois. Pronto. Eu gosto de estar a observar o teu Tourette. Não, e sabes que uma coisa, olha, a propósito disto, eu gostava que me arranjasse a canalização. Não te esqueças que
Não te esqueças que também nós fomos condicionadas para que o modelo de masculinidade fosse isto. Então, Exatamente. muitas vezes, quando te aparece um gajo, e há mulheres que nos escrevem isto, que é sim, senhor, um gajo que está de facto ativamente a querer desconstruir-se e a desfazer esta coisa da agressividade e da violência e de ser provedor, às vezes pode ser que inconscientemente esse não é o primeiro gajo que te atrai. Yeah. Que Porque uma isso é um coisa trabalho super para nós também. perversa. Sim, Claro, porque claro. estamos condicionadas para achar tesudo é este que está treinador. a pessoa descrever. Mas aí é que está, esta é a pergunta. Mas dá para tirar isso do vosso sistema? Eu, por exemplo, Não dá bem. senti-me super esquisita porque eu nunca gostei desse tipo. Então, Essa outra geração. Qual é o teu tipo? Alto magro cabe. com cara de quem está a falecer. Ah, sim, eu conheço. É, mas eu também gosto imenso. Também gosto, também sou Adoro. Muito bom, alto magro, que estar a cara. Um Adrian Brody, um Timothée Chalamet, frágil. Morria. Ah, sim, morria, sim, mas sim, morria, nós. Pô, este é o novo homem que está a aparecer. Este é o novo Draper. Mas olha que o Johnny Depp, o early Johnny Depp dos seus 20 e tal anos, também era assim um miúdo assim, claro, Sim. blasé, magro, pálido, também tinha um bocado assim essa onda. Mas agora estamos a tocar num ponto. Portanto, eu agora vou-vos puxar para o meu lado. Eu acho que em alguns aspectos também não vai dar para evoluir do vosso lado. Tipo, Pois, não, claro, Por o exemplo, trabalho também é não. Sim, Tu não sim. dizes, vocês em não- vida já não vai dar. Na minha, Mas olha, mas já há umas limitações do vosso Windows 98. Mas imagina, eu queria ir para a cama com o Don Draper, mas eu tive filhos de um homem que, não, que é o oposto do Don Draper, que é uma pessoa sensível, pá. Ter filhos e está com ele até hoje. Ou seja, Mas tu dizes de uma, vocês dizem, por exemplo, de uma amiga, olha, são capazes de dizer isto, olha, ela está com um banana. não, Esta expressão. de todo. Não usam Odeio banana? isso, Odeio isso, odeio isso. Sabes o que é que odeio para essa mim visão seria? que o homem Vocês tem que não ser dizem dominador. isto. Esta frase não é. Nunca sai. Isto faz parte da conversa dos meus amigos, não é? Estarmos aqui a dizer assim. Foi um gajo em banana, ela é merda. Ele é um banana. Todos nós já Ele é um tínhamos banana. essa Já traí com Quantos os amigos não, já por acaso, tiveste não. que desapareceram a partir do momento em que arranjaram uma namorada? Ou deixaram de ir Não à é um bola, banana. ou deixaram Mas sei isso quê. não podemos dizer que é um banana. Mas e se fosse uma mulher? Era uma banana? Era uma banana. Não era. Diria. Era uma Diria, alga. é uma alga. É diferente. Era uma amiga. É uma alga. Era toda. Não, usa uma alga, não uma banana. A banana de facto é mais masculina. Mas usa uma alga, ela está uma Mais alga. fálica. Ela anda com ela, está uma alga. Pessoas que se anulam. Mas isso é uma. Ok. Se anula, de forma geral, seja homem, seja mulher, nunca gostaria de andar com alguém assim. Pá, Não. porque Gosto que seja uma pessoa com personalidade, com gostos, com interesses, etc. Mas acho interessante. Estás a rir? Tu estás a Acho rir? que se mantenha na fantasia sexual da mulher a virilidade. Nesse sentido Para mim, de convive as duas forte coisas. Bons Mas, temas. E o que é a virilidade, então? O que é a virilidade boa, tipo colesterol? Virilidade boa. E a virilidade má? O que é? Um homem viril, o que é positividade? O que é... É assim, o termo viril geralmente tem a ver mais com a questão até da sexualidade e da capacidade de ter ereção e de... né, quando se Isso fala- é virilidade? Eu acho que, bem, agora precisamos de uma definição... Não, porque é um bocado a relação, geralmente a definição relaciona esse teu lado de performance com depois a forma como isso, com esse lado de poder, não é? Tipo do homem que tem uma pila grande, que vai e anda, Sim. com o lado de como é que depois isso se manifesta na tua vida social, não é? Por exemplo, No teu carro, na maneira que tu entras num restaurante. Outro dia vi um homem entrar de camisa aberta, assim, um homem assim, furtalhou-se, assim, entrar num restaurante e falar com os empregados todos e disse assim ao meu marido: eu um dia gostava de ser aquele homem. é que não é fazer essa É dele, não há problemas. É tudo dele. Então, mas viril é o quê? É uma Viril é- pessoa que está erecta o tempo todo? Não, pois é. Não, mas Uma pessoa psicologicamente é dominante, é como se fosse uma ereção social. Uma ereção social. Não está ereto. Isto é uma... Ereção social, está sempre de cima. Sim. Não, está tudo bem. Exatamente, está sempre... A Nina quer ver uma Manda este chuva. fala assim, quer alguma coisa? Oh, querida, sim, Ai, eu querida. querida. Não chamem querida. Não, querida, não se pode chamar. Não, mas virilidade é essa coisa, não é? Não se pode chamar. É seres agressivo. Ele tem algumas que já estão no seu livro. Já está, isso já está. Não, mas é ser assim, imponente, agressivo. É, eu acho que passa por aí. Mas imagina, uma pessoa pode ser isto no sexo e não ser na vida. Exato, sim. Porque pode, não é? Da verdade, eu acho Com consentimento, sim. se pode. Ou seja, tu podes ser mais... Homens e mulheres, atenção. Tu podes ser coisas na cama, usando aqui uma expressão popular, podes ser coisas na cama que não és na vida. Aliás, é um ótimo lugar para seres coisas que não queres ou não te permites ou não consegues ser na vida. Quantos homens, e aqui há números que mostram isto, muito poderosos,
na cama gostam de BDSM, sendo eles os submissos. Pois é. É uma Porque catarse. têm um lugar de catarse, exatamente. Eu largo o controle completamente e é outra pessoa. Não é só que ela me domina, ela maltrata-me. Se for assim uma coisa, numa onda mais masoquista. Ou o contrário, o que eu quero dizer é, e digo isto também algumas vezes, o sexo é assim o parque de diversões dos adultos, é para nós sermos o que nós quisermos. E muitas vezes somos coisas que não queremos ser na vida, ou que não podemos, ou que já não é adequado. Sim, E ali pode, só houver consentimento, obviamente. Claro. O que é que tu estás a pensar? Salvador Fiquei a sempre pensar no. palavras. Como é que é a sigla? Desculpa. BDSM é Ok, eu bondade. imagino logo um homem a fazer de cãozinho, não é? Sim, por Com uma exemplo. trela Ser, e uma bola. também Sim, pode pode estar ser. deitada e ela passa por cima com os saltos. Vá tal. Olha que Levar porcentagem. chaval, Qual é a exato. porcentagem de pessoas que gostam disso em Portugal? Há estes dados. Não sei. Elas não dizem, se calhar. Eles não admitem. Não admitem. Mas olha que é Mas mais. não. Também te vou dizer uma coisa. Às vezes as pessoas, quando ouvem a sigla e o que é que quer dizer cada letra, né? Dominação, submissão, masoquismo, e ficam tipo, ai, não tenho nada dessas coisas. Mas imagina, se tu tens uma dinâmica na tua relação sexual com a tua mulher que envolve alguém que domina mais e o outro que é mais submisso porque curtem, já tem alguma coisa kinky. É no. Pois é, no Não, fundo. não temos de vir com cabelos. É um espectro. Sim. No fundo é. É um espectro. Atende a dar máscaras a essa assimetria que já existe, não é? Porque, Essa- tens o vanilla, vamos Essa hierarquia. Exato. Sim. Ou seja, se disseste tipo, gosto de me puxar o cabelo, já estás assim, é um kinkzinho É já. alguma coisa, Já está nesse exato. Não é vanilla, eu não chamaria um vanilla sex 100%, Pois. na minha concepção. O que é vanilla sex? O vanilla sex É convencional. é mais, sim, é aquilo que é. É boring, mas isso é negativo. Vanilla sex. Sinceramente, as pessoas podem Ninguém discute, é vanilla sex. Se calhar, olha, Mas podes curtir. houve tanto kink hoje em dia, se calhar é super Estou maluco agora, não é? É tipo onde relaxas e tipo, estamos só aqui numa conchinha. Exato. Assim. Claro. Olha, posso apresentar aqui casos de amigos, realmente. Não, porque usei o meu Patreon, mensagens privadas, não vou divulgar nomes. Muito bem. Um rapaz pergunta uma coisa que deve ser uma resposta recorrente, vocês já devem ter na ponta da língua, que é, ele não perguntou dele próprio, não é? De amigo, não é? Claro, sempre. Esquecem de amigo, isto é o telefone estragado. Que é, há muitos homens viciados em masturbação e em pornografia, e como é que se reverte isso? É assim, há porque a pornografia mainstream está feita para homens, até tens o POV, não é? Aquela cena do ponto de vista que é do ponto de vista do homem, portanto está muito Disse feito. rapidamente que sim. E eu assim nessa conversa, não me deu, isto tem que ser poker face. Eu estava assim e fiz logo, ok? Portanto, e essa tua identificação rápida tem a ver com isso exatamente, está feito para vocês, portanto é mais fácil que um homem que veja se sinta aqui, isto é mesmo muito fixe, claro. É mesmo muito fixe porque Mas que é a pessoa que está no POV. e é sobre, e mesmo que não seja POV, é Ou sobre seja, POV é sempre o homem que está ali a... Na mainstream tens outras coisas, não é? Certo. Pronto. Portanto, é mais fácil. Também vou dizer que é mais fácil tu veres e até ficares ali e voltares, porque aquilo que te disseram sobre a tua sexualidade não foi tão repressor em princípio como foi aquilo que disseram às raparigas da tua idade. Portanto, isto para explicar como é que se pode construir um vício, não é? vício. Pronto, o caminho. Porém, é importante também dizer uma coisa. Um vício passa por um comportamento compulsivo sobre o qual tu sentes que não tens controle e que já prejudica outras áreas da tua vida. Ou seja, dizer uma pessoa que vê pornografia 3 vezes por semana, sei lá, estou aqui a dizer um número, eu não classificaria isto assim. Está dentro do saudável. Parecia um médico, tipo, 3 vezes por semana, é saudável. Agora, mas imagina que uma outra pessoa diz que só vê 3 vezes por semana, exatamente, mas está em luta a semana toda a Exato. tentar evitar. Ou É uma pensar compulsão sempre já. naquele- Aí já estamos numa coisa que precisa se calhar de ser vista. Terapia. Até aí que eu ia, sim. Uma coisa que o vício em pornografia, ou o consumismo da pornografia vai muitas vezes enviesar a tua ideia do sexo, vai criar, o teu limiar de excitabilidade é mais alto e depois de repente o sexo Vai da condicionar. tua vida é Só mais... funciona com aquele estímulo. Exato. E outra coisa, que é o desenvolvimento do... No outro dia vi uma brasileira usar esta expressão e vou usar, embora nunca a tinha visto antes, do punho de ferro. E o que é isto? É lá. Tu desenvolves um aperto específico do teu pênis e uma velocidade específica que não é replicável na relação sexual. Na realidade. E depois só, Ficção e realidade, não é? e depois só Pois é. consegues ter orgasmo com a tua mão. Não vais conseguir nem com penetração, nem... Então a pornografia não é saudável, não é muito saudável, obviamente, não é? Há uma coisa, como dizíamos há pouco, o fácil acesso à pornografia é muito preocupante. Como é preocupante?
todo o nosso cérebro estar a começar a ficar dependente de estímulos constantes. Ou seja, E fortes, não é? Dopamina, 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 dopamina. claro, É sim. uma espécie de TikTok sexual. Não, e mata a tua fantasia e mata a tua capacidade de imaginar coisas, porque provavelmente tu, quando jovem em Salvador, na flor da sua puberdade, descobrindo que, pá, podia ficar a vida toda a criar o seu punho de ferro, que pessoas que fazem as espadas, fazer um punho de ferro, provavelmente tu não tinhas sempre uma Playboy ao teu lado para te masturbares, e então recorrias à tua imaginação. Hoje em Era dia, Max eu mesmo, vejo que hoje pode ser qualquer coisa, até podia ser Fashion TV Midnight, Pois vale tudo, olha, vou-te dizer que não estás a dizer coisas ou o descabidas. Canal 18 codificado, pá, Certo, tudo, certo. tudo servia, mas dependia muito da tua imaginação. Hoje em dia nada depende da tua imaginação, nada. Então, mas com o que vocês as tu não, duas tu não te sabem- entregas ao tédio, e se não tens tédio, se não tens vazio na tua cabeça, não consegues imaginar. A partir do momento em que tens sempre pornografia ao teu dispor, tu vais precisar sempre da pornografia para te masturbares, e mais facilmente tu vais associar aquelas duas coisas e isso vai dominar a tua vida e vai fazer com que se calhar esperes um certo comportamento, era o que a Tânia dizia, que as relações sexuais sejam iguais àquelas, que os corpos das mulheres sejam iguais àqueles, que os mitos das mulheres sejam iguais àqueles, e se não tens essa sintonia com o teu vício ou com o teu consumo de pornografia, mesmo que não seja um vício, se calhar não consegues atingir o orgasmo. Eu acho que a pornografia não é muito problemática, não é por si só uma coisa má, se te alimentar a fantasia, se vier de uma indústria que precisa de muito mais vigilância, controle e responsabilidade que não tem, não é? existe. E Hoje aquilo deve ser o existe, caos, não é? nem sabemos se aquelas mulheres estão ali, Exato. se aquilo é legal, se Existem. estão lá porque Mas querem. para as realizadoras, olha, estavas-me a contar as realizadoras, agora tem uma para a pornografia. Exato, e Erika empresas Lust. e não sei o quê, é verdade. Aí? Tem são filmes pagos, depois tem isto, não é? Porquê? Porque ela Pois. paga às pessoas devidamente. Há consentimentos, há papelada. Exatamente, e tens diversidade de corpos também, que é uma coisa fixe, tipo, sei lá, tens malta muito tatuada, depois tens pessoal com corpos gordos, tens muita diversidade, e isso acho que colmata estas falhas que a pornografia mainstream tem. E deixa-me dizer-te uma coisa, que é, ela tem muitas coisas más, e já falámos aqui de várias, mas há estudos, por exemplo, que mostram que casais que têm pornografia em conjunto têm vidas sexuais mais Por satisfatórias. exemplo. Porquê? Porque Então não é o diabo a pornografia. Também não é fixe dizer esta frase, foi? Pois, é que não consigo Pois. defini-la num sítio só, estás a ver? Depende da forma como é usada, depende do conhecimento que tens sobre aquilo. Um adolescente, quando vê pornografia e não tem mais informação nenhuma sobre sexualidade, Péssimo. é problemático. Claro. Muito. Pois. Claro. Mas com o que vocês as duas sabem e aprenderam e ouvem, leem e as pessoas vos dizem, é como se no fundo tivessem andado a estudar os casinos, por exemplo, e jogam menos. Eu estava aqui, estava a arrancar nesta. Mas jogam menos na pornografia? Eu Não acho, necessariamente. eu acho, Não necessariamente. não, eu jogo com mais consciência. É que a Ah, questão, uma, ok. questão é, uma pessoa informada... Tu não abres qualquer coisa. Até posso, não, sei lá, Uma pessoa informada... até posso abrir para ver o que é. Sim, eu também sei, eu sei Só para ver. Não, calma, eu conheço as minhas preferências. Claro. Toda a gente, quem consome, Tem parece a falar de droga. Sim, Quem consome Mas pode ser droga. conhecerá as suas preferências, não é? Há coisas que gostamos mais ou menos. Às vezes há fases da vida em que gostamos mais de uma coisa do Exato, que outra também. Que é interessante pensarmos. Vai mudando, não é? Também estavas a lembrar-te de algumas coisas, ou não? Senti que foi um. Estava. Eu não consigo, a minha cara está muito para frente. Com mais consciência nesse sentido. E com consciência, e pegando naquilo que a Ana estava a dizer da imaginação, que é não usar sempre. Às vezes Pois, não usar. exato, exatamente. Isto vale para tudo, vale para os brinquedos. Não usar sempre. Às vezes vai aí uma mão, às vezes vai outra coisa, O que eu acho é, para não nos condicionarmos. claro que tu podes não ser não seres um bom juiz de ti mesmo, mas se tiveres uma vida sexual saudável, se tiveres consciência destas questões todas, o que tu consomes não é necessariamente nem o que tu és, nem o que queres fazer, sei lá, podes gostar de ver pornografia homossexual sendo heterossexual, e a partir daí... Acontece muito nas mulheres. Exato, e a partir daí não há uma relação entre aquele conteúdo e aquilo que ele te vai, o impacto que ele vai ter na tua vida, mas é preciso de facto que tu
tenhas todo um contexto É isto, é de, consciência. epá, é um bocado como beber, tipo, não sabes beber, pronto, é um bocado isto. Agora, Tu não sabes beber, já tens massagem pornografia. Só que o problema pronto. é que nem já estás a ver, já a semana passada nisto. já estás aqui? Não, eu sei beber, corta para... Claro. Pronto. Sabe um jogo que eu faço às vezes com os meus amigos e sinto que ninguém é verdadeiro? Pá, porque os homens, eu acho que os homens não são muito verdadeiros, não é? Ai, que bom. Mas Adoro esta honestidade. é só heróis, não é? Pois, Somos pois. somos todos heróis. Mas eu pergunto, qual é que são as tuas tags? Não é? Na pornografia há tags, não é? Tu fazes tags, vais para aquilo. Ah, sim, e as sim. tags são sempre normais. Mas depois, no fundo, mas depois as tags são as mais malucas que existem. Mas é uma coisa, eu acho que é das coisas mais íntimas, que eu até tenho jeito para escavar das pessoas. E escabo e sei o segredo e coisa. Já Eu vou a falaram- tudo, já eu vou a falaram tudo. homens a falar de Mas onde eu pornografia, não as mulheres cons- não falariam. Onde eu não consigo a verdade é nas tags. Porque as tags revelam muito. Claro. Imagina que eu tenho. Diz-me assim, ele diz assim, pá, vais achar sinistro, mas eu curto ver a voz a pinar. E eu fico logo, anda maluco. Sim, sim. Sabes o que eu estou a dizer? Na tag revela alguma da nossa loucura. Sim, sim. Que não deve Sabes ser o que eu digo? partilhada se calhar com... É uma coisa mesmo íntima, não é? Mas tu exploras isso aqui no podcast? Não. Ah, na tua vida. Sim, não, pergunta às pessoas. É o que dizem os teus olhos. É o que dizem os teus olhos. Para terminar, Ana e Tânia, qual é que é o teu tags? Mas ninguém tem coragem. Mas tu terias coragem? Tu terias coragem de partilhar com a Ana na historialidade os teus tags? Se calhar com a Ana partilhava até. Então é porque estás clean. Ai, É- tu já, pá, Não, tu não. Tu agora foste por um caminho... Não é porque tu... O que é que é assim, né? É assim, curto ver mulheres, até vou dar um exemplo. Sim, só como parte. Curto ver mulheres a meterem serpentes no pipi. Mas, É estranho dizeres à Ana. não, vou-te dizer porque é que... Percebes? E ela fica, pá, está realmente também. não Não sei é se estou porque é curtindo o meu clean. podcast com ela. Pá, de estilo. Não é porque não, estilismo não. Estilismo, para mim, não. Estilismo. Estilismo. Mas é estilismo. Mas o que... Não, eu dizia a Ana, se calhar dizia a Ana porquê? Porque é uma pessoa que eu sei que não vai julgar. Ou mesmo que ela diga assim, fogo, Otário, não estava à espera, a gente vai desenvolver esse tema. Eu acho que Ainda andar assim, esse passo. É o que se falta, não é? Ainda assim, eu acho que se quebrava um bocadinho a magia da tua fantasia, aquilo que a gente diz sempre. Ao dizer-te... Tu dizias-me, e tudo bem, eu dizia, pois está bem. Depois voltavas para casa e pensavas, agora a Ana sabe disto. Agora se calhar já não vou ver. Agora já não tem graça. Pensa, a Ana faz parte. Eu penso sempre a pensar na conversa que tive com a Ana. Exato. Pois, Exato, é isso. exato. Mas é isso. No fundo, a conclusão era, mesmo vocês que abrem estes caminhos, há sempre um espaço misterioso Ah, sim, sim. Assim. que é importante às vezes preservar, não é? Sim. Porque as pessoas não se podem dar todas à morte. Jardins proibidos. Mesmo assim temos de nos dar mais, temos de ficar mais para fora. Sim, sim. Mas sim. este, eu sinto que é aquele ângulo E agora morto. que ele encontrou um limite, é o limite da humanidade. É o limite da humanidade. É um bocado como dás puns. Tipo, tu dás, mas não queres ser visto a dar, não queres que qualquer pessoa ouçam, não queres que qualquer pessoa ouça o Fragiliza-nos, não é? Sim, ou estás a fazer cocó e... Claro. Ou tu és uma pessoa super à vontade com isso, porta aberta. Não. Ou mais Pois, estás De a facto, estas cerimónias, porque te sexualiza, essas conversas para mim te sexualizam, não é? Pronto. Ok. Imagina, é uma coisa que eu até desmistifico em relação ao meu filho. Fazemos assim, tipo, uns a rir, a gozar um com o outro. Pá, isto tem graça ou não tem? Eu acho que isto tem graça, mas eu não... Porque eu acho que desmistifica, em vez de eu estar assim, verdade. não se dá puns aqui à Mas é frente da sempre banana. humor, mas é sempre Não é engraçado, tipo, não olha, pá. Se acontecer, não te rires? Claro, sim, não é o quê? Pá, isto é uma vergonha. Vamos fazer a terapia. Bom, não, claro que não, é sempre um momento. Olha, gostei muito de vos ter às duas, muito obrigado. Malta, para quem não conhece o vosso de cama, é isto, nem precisamos porque é isto, mas muito melhor. É isto sem uma pessoa a chatear. Isto agora tens de lá vir tu. Vou com todo o gosto. Temos de convidar, porque isto foi tão bom, é repetir. Vocês têm muitos homens que vão? Por acaso não temos. Por acaso não temos. Portanto, eu acho que tu és um bom homem para... Anda lá. Eu vou dizer tudo e vou revelar os meus tags. Mas, Aí está. pô, era tão fixe. Tags revela muito sobre mim. Pá, isto era assim não era? Era assim um Mas olha, cruzamento entre os dois podcasts. adorei ter-vos aqui e parabéns pelo vosso podcast. É mesmo muito, muito bom. Obrigada. Parabéns para eu às duas também. por tudo que têm feito. Está fechado. Beijinhos. Opa, que divertido isto foi. Foi muito bom.